Hoje os assuntos são mais associados às boas práticas em laboratório, digamos assim. Fazer uma chamada de atenção para alguns pontos que a gente considera importantes sobre isso. E nessa manhã, está aí o assunto na tela, nós vamos falar então que o melhor sistema de gestão da qualidade, naturalmente vocês já estão bem vacinados, digamos, sobre isso, né? É a norma 17.025, né? Quando eu comecei a trabalhar em laboratório, não existia, ou estava começando a primeira versão do chamado Guia 25, que era uma espécie de documento onde só tinha requisitos técnicos, não tinha nada de gestão, não falava em controle de documento, não falava em tratar não conformidades. Aquele documento, ainda assim, de duas folhinhas, eram duas folhinhas, dizia, olha, tem que calibrar equipamento, tem que treinar pessoal, tem que cuidar das condições ambientais, tem que ter procedimentos documentados, mas era assim um documento inicial, na primeira versão da ISO, o que a gente chama hoje de ISO 17025. Isso foi lá na época de 82. Claro que esse documento foi evoluindo e o UCAS da Inglaterra cooperou muito para que esse documento evoluísse e eles criaram lá o que eles chamaram de M10. E esse M10 era um sistema de gestão mais complexo, né? Já era visto aquele documento, aquele Guia 25, como um sistema de gestão mais aperfeiçoado. Então, o UCAS ele começou a adotar, isso é uma pergunta que me fizeram outro dia, né? E tem gente que entende diferente. A norma 17025, ela não foi feita para acreditar laboratórios. Não foi feita com esse objetivo, né? Tanto é que vocês vão buscar aí, se ela fala em acreditação de laboratório no texto, vocês não vão achar, né? Na verdade, ela foi criada porque havia uma lacuna, digamos assim, de que havia necessidade de se criar, como foi criado a ISO 9001, ISO 14000, etc., uma norma para gestão de laboratório, porque os laboratórios estavam usando a própria ISO 9001 para fazer a gestão do laboratório. Pode? Pode. Claro que pode. Tem laboratório até hoje, são raros os casos, mas tem laboratórios até hoje que ainda tem como seu sistema de gestão a norma ISO 17, ISO 9001. Mas o que é que acontece? A gente percebe, quem conhece um pouquinho da ISO 9001, que ela não tem requisitos praticamente de metrologia. Na verdade, ela tinha nas primeiras versões e depois foram tirando, foram tirando, foram tirando. À medida que a ISO 17025 foi avançando em requisitos, a ISO 9001 foi diminuindo em requisitos de metrologia. Então, a própria ISO percebeu o seguinte, não, há necessidade da gente criar uma norma específica para laboratórios, certo? Que complemente realmente alguns aspectos de gestão e principalmente a parte técnica. E principalmente a parte técnica. E aí então que foi-se criando através de melhorias o texto da norma e assim por diante, e a norma chegou no nível que ela está hoje, que não é perfeita, mas realmente ela avançou bastante daquela primeira e simples versão lá do Guia 25 em 82. Então, a norma foi pensada para criar um sistema de gestão da qualidade em laboratório. Ela não foi pensada para acreditar laboratórios. Agora, o que aconteceu com o passar do tempo? Os laboratórios acreditados, e eu peguei essa época, né? Eu peguei essa época lá em 85, 86, de que o próprio Inmetro e outros organismos no mundo inteiro acreditavam o laboratório no que o auditor achava, no que o avaliador achava que era certo, que era não certo. Então dependia muito do que estava na cabeça do auditor, do Inmetro ou de outro órgão acreditador. E era uma bagunça esse negócio. Porque no fundo a gente não sabia o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Claro que a gente tinha as premissas básicas,
todos os, né, rastreabilidade meteorológica, pessoal treinado, cuidar das condições ambientais, como falei para vocês, laboratório todo limpinho, bonitinho, blá blá blá, né? Mas tinha uma série de outras coisas que chegava lá o auditor, não, eu quero que seja assim. Mas baseado em quê? Né? Na minha experiência, na minha vivência, na minha não sei o quê. E isso gerava uma confusão generalizada. Então, os organismos acreditadores pensaram, pô, vamos usar o seguinte, vamos criar um documento para acreditar laboratório, uma série de requisitos, né, para acreditar laboratórios. Aí alguém, não, mas peraí, já tem a ISO 16, a ISO Guia 25, na época, né? ISO Guia 25, vamos usar a Guia 25. Mas aí os próprios organismos acreditadores perceberam esse problema, que a Guia 25 ela não era perfeita, ela não era completa. Então criaram requisitos adicionais. O Inmetro, durante muito tempo, eu peguei essa fase como auditor, como avaliador da CGEC Inmetro, que além de a gente olhar os requisitos que estavam na norma, tinha os requisitos adicionais. Era um outro documento do Inmetro, baseado naquele lá do UCAS, no M10 do UCAS, que eram requisitos adicionais que os laboratórios tinham que cumprir obrigatoriamente se eles quisessem acreditar. Então, vejam bem, a norma não foi criada para acreditar laboratório, ela foi, digamos assim, alinhada com isso a partir do momento que os organismos acreditadores perceberam que havia necessidade de se padronizar a coisa para tirar muito achismo dos avaliadores e os laboratórios tinham que ter uma orientação maior do que fazer. Né? Então, claro que a coisa começou a melhorar, começou a andar melhor assim por dentro. Mas a norma não teve esse objetivo. A ISO, vamos sentar aqui, pessoal da ISO, vamos criar uma norma para acreditar laboratório. Não, a coisa veio depois como uma consequência. Digamos assim, como uma necessidade disso aí. Tá? Bom, então, naturalmente, aquilo aconteceu como eu falei para vocês. A norma ISO 17025 ela foi crescendo em requisitos metrológicos e de gestão, e a ISO 9001 decrescendo em requisitos metrológicos. Ainda tem lá requisitos de metrologia na ISO 9001, que fala que tem que mandar calibrar os equipamentos, a questão de ter procedimentos, mostrar que as medições são adequadas ao uso pretendido, etc, etc. Mas é muito pobre comparado com o mundo que é a metrologia, né, digamos assim, tá? Tá bom? Então, só para dar esse histórico, pessoal, porque assim é muito importante a gente perceber isso e não ter uma visão errada, equivocada da norma. Bom, então o que a gente quer falar um pouquinho hoje, e aí estão os livros publicados pelo CCT, de novo, né? São 8. Nosso objetivo aqui são 2 de novo, né? Apresentar primeiro que outra coisa que o pessoal sempre faz e pergunta, né? É essa questão, lá na norma tem que o laboratório pode implantar a norma com a opção A e a opção B. O que é a opção A e a opção B lá dentro da norma? Então, nossa ideia é dar um entendimento melhor do para que serve a norma 17025, como a gente colocou, e explicar um pouquinho esse negócio de opção A, opção B e assim por diante. Já que a norma ela abre para esse caminho, digamos assim. E muita gente meio que se confunde no meio do caminho. Bom, vamos lá então. Falar um pouquinho dessa parte de opção A e opção B. O que tem hoje, então, de semelhante entre as normas ISO 9001 e 17025? O que é mais semelhante, né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui. Ó. A norma ISO 17025, essa última versão, como eu falei para vocês, ela oferece então agora as duas opções possíveis, ó, preste atenção, para gerenciar requisitos de gestão, certo? A opção A e a opção B não é para o laboratório fazer gestão técnica. Toda a gestão técnica tem que ser feita em cima da seção 4 até a seção 7 da norma ISO 17025. Todos os laboratórios vão ter que fazer isso, ok? Agora, aquele laboratório que por algum motivo
já implantou a ISO 9001. E pode acontecer. Quando? Eu diria que geralmente são duas situações. Uma, ele decidiu implantar por algum motivo ISO 9001 e não quer desistir, o que não faz muito sentido, na minha opinião. Se ele é um laboratório autônomo, ele não está dentro de uma empresa, não faz sentido ter ISO 9001, mas alguns poucos têm. Talvez esse número está tendendo a zero, se já não é zero, tá? Mas no mundo a gente sabe que tem. No Brasil eu acredito que não tenha mais, mas no mundo a gente sabe que ainda tem. Na Europa é muito forte a questão desde 9001, né? Mas essa cultura também está mudando bastante. Bom, então ele é um laboratório autônomo e decidiu manter os dois sistemas. É um peso, é caro, mas ele resolveu fazer isso. Então, ele pode dizer, não, eu vou fazer gestão pela ISO 9001. Mas ele também pode dizer, não, eu vou fazer gestão pela ISO 17025. É uma decisão que ele tem que tomar. E informar, se ele vai se acreditar, ele tem que informar isso ao organismo acreditador. Isso tem que ficar muito bem claro. Isso é uma das questões que o organismo acreditador logo pergunta para ele, né? Ah, estou vendo que você tem também um sistema de gestão da qualidade, mas qual que você vai seguir para gestão? Gestão, né? Vai ser gestão ISO 9001 ou gestão 17025. Então, essa opção A ou B, que coloca lá dentro da norma 17025, é para apenas requisitos de gestão, que hoje é o requisito 8 da norma, que vocês pegarem, vocês peguem a norma ISO 9001, peguem a norma 17025, vocês vão ver que é quase Ctrl+C, Ctrl+V. É muito similar. Uma ou outra palavrinha ali é diferente, mas é bem semelhante, né? Então, é isso que a gente está falando aqui. A decisão, então, de implementar de acordo com a opção A ou B deve ser baseada na estrutura atual do laboratório. E é uma decisão dele, em função da gestão de negócio dele. Se ele entende que vai ter mais cliente com ISO 9001 também, ele pode manter. Se ele quer acreditar. E outro ponto importante, né? Que muita gente vem e pergunta para a gente, nós temos aqui ISO 9001, temos outro sistema qualquer, nós queremos acreditar no nosso laboratório. Você pode nos dar lá o nome da pessoa dentro do método para a gente acreditar? O que é que a gente fala para eles? Lamento dizer, mas não é esse o sistema de gestão. Ter ISO 9001 implementado vai ajudar bastante, mas a acreditação ela é baseada, o documento que os organismos acreditadores usam é a ISO 17025. Então você vai ter que implementar essa norma. Ou você deixa as duas, ou você desiste da ISO 9001 e corre para a ISO 17025. É uma decisão de vocês. Né? O que é melhor para vocês? Então, pode ser aconselhável integrar a documentação do laboratório, se ele quiser manter os dois sistemas. E essa integração, ela pode ser com 9001, com 14001, com ISO 45001, com ISO 16949, que é da automotive, e assim por diante. Né? Então, essa decisão, como eu falei para vocês, acontece, tem que acontecer em algum momento, e ela é mais comum de acontecer naturalmente nessa situação, principalmente no Brasil, né? Quando o laboratório ele está dentro de uma empresa. O laboratório não é autônomo, ele não é uma pessoa jurídica, né? Ele está dentro de uma grande empresa e isso é muito comum. Tem várias montadoras de automóveis no Brasil que têm laboratórios acreditados, tem grandes empresas que têm laboratórios acreditados, e assim por diante. São fabricantes, produzem algum produto, mas lá dentro tem, né, um laboratório que já está acreditado e assim por diante. E alguns deles tomaram a decisão, não, nós vamos gerenciar o laboratório como se fosse autônomo. Tudo que nós vamos fazer aqui dentro é pela ISO 17025. E outros laboratórios adotaram a política, não, nós vamos fazer a gestão do laboratório com ISO 9001. Eu, particularmente, acho que é mais simples, porque o laboratório é uma situação muito diferente da empresa, né, em termos assim de objetivo, etc. Eu acho que seria muito melhor, a recomendação é muito melhor fazer tudo pela norma 17025, ok? Mas dá, claro, porque fazer... por que eles falam em integração, como está colocando aqui? Porque tratar uma não conformidade é muito semelhante nos dois casos. Tratar uma reclamação do cliente é a mesma coisa, muito parecido. Fazer análise crítica de sistema, as ideias são as mesmas, mas se a gente pegar o que a norma 17025 requer que seja discutido numa análise crítica, já é um pouquinho diferente do que a ISO 9001.
Então, ainda o melhor caminho, na minha visão, seria fazer essa gestão do laboratório, também pela ISO 17025. Mas a norma permite isso aí. E por quê? Porque isso foi feito em reunião lá na hora de revisar a norma e muitas empresas chiaram. Olha, nós queremos, fica mais fácil para nós, a gente fez toda a integração, agora a gente quer fazer a gestão. Então, aí eles abriram para esse caminho. Né? Bom, então o motivo da oferta das opções, como falei, se deve à semelhança hoje dos documentos exigidos pelas duas normas. Quando a opção A ela é escolhida, todos, opção A, que é aquela, nós vamos fazer tudo pela 17025, então todas as 8 seções da norma 17025 devem ser implementadas como um sistema autônomo, que é uma decisão, como eu falei, de cada instituição, de cada empresa. Quando a empresa ela é autônoma, o laboratório é a própria empresa, como eu falei, não existe uma instituição maior por trás dela, não tem outro jeito. Aí é todas as seções da norma, né? Do 4 até o item 8 da norma tem que ser implementadas pelo laboratório. Tá? Então essa é a diferença. Bom, então essa integração que pode ser feita, né? Então, ela significa que a empresa implementará no seu laboratório de acordo com a opção B. Então, a opção B ela é válida somente para essa situação. O que é a opção A? A opção A é para o laboratório autônomo. Né? Autônomo, ou ele quer ser autônomo dentro de uma grande empresa. E a opção B só existe para aquele laboratório que não é autônomo. Ele tem uma empresa por trás, como a gente falou, que tem um sistema qualquer lá, ISO 9001, etc., e ele quer adotar também gestão por essa outra norma técnica, também integrar com ela. Né? Por isso que a gente está falando aqui da opção B. Né? Então, essa integração significa que a empresa implementará, então, de acordo com a opção B da norma 17025 e vai alinhar o seu sistema de gestão da qualidade para o laboratório com toda a documentação do processo de gestão empresarial que ele está usando lá. Certo? Por exemplo, né, tanto a ISO 9001, aqui faltou 2 pontinhos, né? Tanto a 9001, 2015, vamos corrigir já para não ficar. Quanto a ISO 17025-2017, exigem controle de documentos, controle de registro, tá vendo? Isso aqui é parte de gestão, né? Chamado de informações documentadas nas versões mais recentes das normas. Então, melhorias contínuas na auditoria interna, análise crítica de gestão, análise de riscos e oportunidades, etc. Então, aquilo que eu falei para vocês, hoje, se a gente pegar a parte de gestão das duas normas, são muito similares, muito parecidos, né? Igual praticamente, né? Então, alinhar o sistema de controle de documentos da empresa a um sistema de controle de documentos integrado, aqui nós estamos dando um exemplo, né, que é a parte de documentos, não quer dizer que o resto não tem que fazer, né? Faz muito sentido, claro, como eu falei, é muito semelhante. É claro que essa decisão significará algum trabalho e planejamento extra por parte da empresa, porque ela vai ter que alinhar essa documentação, essa forma de fazer auditoria, essa forma de fazer controle de documentos, essa forma de fazer análise crítica, também com a norma 1725. Né? Então ela vai ter que pensar nas duas situações e isso dá trabalho. Muitas vezes é um trabalho que a gente está chamando aqui desafiador. Não é fácil fazer essa integração. Né? Agora, começa a ter alguns problemas disso aí, naturalmente, que a gente não pode separar. Por exemplo, a gente está falando aqui de auditoria interna. Auditoria interna. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui auditar um laboratório internamente aqui em uma cidade vizinha, Florianópolis. E eles fizeram essa tal de integração, né, da opção B na ISO 17025. E aí, a auditoria interna no laboratório, presta atenção, olha só, o absurdo que acontece, né, às vezes. A auditoria interna foi feita por auditores ISO 9001. Aí, na minha auditoria, eu perguntei, vem cá, mas qual é a competência? O quanto desses auditores entendem de metrologia? O quanto desses auditores entendem de sistema de gestão de laboratório? Nada. Nada. Competência zero, qualificação zero. Então, aquela auditoria não foi eficaz. Claro, uma coisa é você auditar um sistema ISO 9001. Outra coisa é você auditar e botar esse pessoal a auditar. Desculpe, botar esse pessoal a auditar
os requisitos de 4 a 7 do laboratório. Vai dar casamento? Vai dar certo? Não. Ah, mas é sistema integrado. Não, o sistema integrado é uma coisa. Vamos separar o joio do trigo, do trigo, né? É isso que a gente está dizendo ali que é desafiador. A equipe de auditores de gestão até pode ser eventualmente a mesma, porque os requisitos são muito parecidos, mas quem vai auditar o item 4 ao 7 não pode ser um auditor que não tenha qualificação para isso. Isso é o ponto básico do básico do básico, como se diz. Então, essa integração, ela naturalmente tem que tomar muito cuidado com esse tipo aí. Por isso que eu falei para vocês, às vezes é melhor fazer o laboratório, deixa o laboratório lá, deixa o laboratório funcionar autonomamente, né? Independente. Talvez seja mais fácil por um lado. Bom, mas a situação existe e ela é possível, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Tá bom? Senão vai gerar não conformidades mais sérias lá dentro. Então, mesmo assim, é aconselhável fazer isso, ou seja, essa integração. A gente não aconselha, mas a norma ISO 17025 aconselha, né? Pois ajudará na manutenção e melhoria da documentação do laboratório, como exemplo, né? E etc, etc, etc. Tá? Então a gente está falando aqui do documento, mas tem que pensar em todas as outras coisas, auditoria, como eu falei, etc, etc. Então, de acordo com o anexo B, tem um anexo B lá da ISO 17025, ele dá as diretrizes para fazer essa integração, alguns pontos importantes, assim por diante. Então, no entanto, as empresas devem lembrar que a conformidade com os requisitos da ISO 9001 não, outro ponto importante que o pessoal pergunta muito, não significa que o laboratório está produzindo dados e resultados tecnicamente válidos, que não é o objetivo da ISO 9001. E o objetivo da ISO 9001 em geral é o laboratório está fazendo sempre igual, a empresa está fazendo sempre igual, né? Claro que a norma, essa visão de estar fazendo sempre igual melhorou muito do passado para cá, né? Agora já existe uma preocupação muito mais forte com fazer bem e fazer com qualidade. Antigamente era fazer sempre igual, né? Esquecendo um pouquinho, ou não é que esquecia, mas não focava tanto em qualidade, que deveria ser o objetivo, mas a norma não deixava muito claro isso. Hoje o objetivo é produzir bem, fazer bem e com qualidade. E no nosso laboratório, como eu falei para vocês, a característica do laboratório é muito diferente, porque o produto do laboratório são resultados. Resultados de uma calibração, resultados de um ensaio, resultados de uma medição. Né? Então, o fato da empresa dizer assim, não, olha, eu tenho aqui, isso está destacado até dentro da ISO 9000, da ISO 17025, né? Eu tenho dois sistemas, tá? Ou eu tenho, vamos supor assim, eu tenho o sistema ISO 17025 implementado. Quer dizer que ele está automaticamente certificado pela ISO 9001? Não. Se ele quer certificar ISO 9001 no laboratório, ele tem que solicitar isso a um organismo acreditador. A mesma coisa, o laboratório, se ele tem 17025 no laboratório implementado, ele vai se acreditar automaticamente? Não, ele tem que solicitar isso, tem que evidenciar sua competência para fazer isso aí. Né? Então, o fato dele atender os requisitos de gestão pelos 9001, ele tem que mostrar que ele também atende os requisitos técnicos pela 17021, 25. Né? Okay? A coisa não é automática. Não é, isso a própria 17025 ela destaca isso, como eu falei para vocês, né? O fato do laboratório atender os requisitos da 17025, fatalmente ele vai estar atendendo os requisitos da ISO 9001. Fatalmente, para essa questão dele ser uma norma mais exigente. Mas o fato da empresa ter ISO 9001 no laboratório não quer dizer que ela atenda a 17025. Na parte de gestão, ela pode dizer, olha, atendemos, né? Tem que ser avaliado, claro, mas na parte técnica não. Então a coisa é simples, né, pessoal? Para nós mostrarmos que nós atendemos a 17025, nós temos que implementar todos aqueles requisitos e ser avaliados, ser auditados. E, claro, naturalmente, a melhor avaliação seria de um órgão acreditador que vai atestar a nossa competência técnica no atendimento daqueles requisitos da norma. Então, lembrando que dados tecnicamente válidos precisam ser alcançados seguindo as seções de 4 a 7 da norma 17025. Porque toda a parte técnica está lá, como a gente já falou, né? E todas as evidências objetivas
do laboratório devem ser fornecidas para mostrar isso aí, principalmente a competência do laboratório. Por isso que eu falei para vocês, e ontem a gente fez uma apresentação focando nisso, né? Nós vamos falar muito sobre competência aqui ainda nesses eventos. Competência é o pilar, talvez o pilar mais importante da norma, né? Então, o que a gente geralmente trabalha? Se o laboratório tem competência técnica, o sistema pode não ser o melhor do mundo, mas a gente recomenda acreditação, a gente incentiva que ele se acredite, etc. Agora, a gente já avaliou tantos laboratórios por aí que chega lá, falta competência. As pessoas não conhecem metrologia, acham que conhecem, né? Às vezes as pessoas sabem muito bem executar um procedimento lá de ensaio, mas aí tem que fazer um alinhamento de não sei o que mais com não sei o que mais para medir lá, não sabe fazer, ou não sabe interpretar um certificado de calibração do equipamento, não sabe analisar numericamente aqueles resultados para ver se estão coerentes, não sabe o que é uma incerteza de medição, confunde incerteza com o erro. Outro dia eu estava aqui dando consultoria para uma empresa sobre incerteza de medição, direção Gilberto, tem um negócio estranho aqui no certificado que me mandaram aqui de calibração, que certificado de um laboratório não acreditado, em que consta no certificado que a incerteza é zero, ou que a incerteza é só menos, ou outro tem só o sinal mais. Aí eu peguei o certificado e disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu fui dar uma olhada, na verdade, quem emitiu aquele certificado, que não era um laboratório acreditado, confundia o conceito de erro com incerteza. Ele estava, na verdade, informando o erro de medição, mas estava chamando lá na tabela de resultados de incerteza de medição. Então tem muita confusão por aí, né? Então essa competência técnica é muito importante de ser avaliada dentro do laboratório. Por isso que a gente diz, laboratório tem que ser competente. Ponto principal. Se ele não tem a melhor instalação do mundo, se ele não tem o melhor equipamento do mundo, se ele não é o laboratório mais limpinho do mundo, mais cheirosinho, nós vamos incentivar ele a melhorar. Agora, se a gente percebe, faltou competência, aí não tem muito o que fazer. É capacitar, treinar. Ou vocês se capacitam, ou vocês estão fora. Não tem como. Aí não tem como tirar leite de pedra, leite de vaca morta, como se diz. Tá certo? Bom, então vamos lá. Todo objetivo de qualquer sistema de gestão da qualidade da norma 17025 também é impulsionar a melhoria contínua. O que é isso, né, pessoal? Quando a gente fala assim, ó, olha, que o laboratório implementar ISO 9001 é um caminho, mas por que deveria escolher a 17025? Porque a 17025 vai trazer uma melhoria, um upgrade, um aporte de qualidade maior, com validade de resultados ao laboratório. Porque ela foi criada para aquele fim, certo? Então, quando o pessoal chega e diz, nós estamos implantando os 9.000 aqui no laboratório, eu já digo, olha, pensem bem, não é o caminho, gente. Quem que orientou vocês a fazer isso? Até pode, se aplica. A ISO 9001 se aplica como na Europa. Na Europa tem açougue que tem ISO 9001 implementado, tem padaria, né? São muitas empresas certificadas ISO 9001. Porque a ISO 9001 se aplica para tudo quanto é tipo de negócio. Mas para laboratório também se aplica, Gilberto? Se aplica, mas não é o caminho. Aí é ISO 17025. Né? Então existem vários novos requisitos na norma a serem atendidos, né? Que veio com a versão de 2017. Por exemplo, a questão de lidar com risco, com oportunidades, toda essa questão da imparcialidade, que foi criada a exceção para ela e assim por diante. Então, o laboratório tem que, digamos assim, buscar atender esses requisitos de forma plena, juntamente com a competência. Mas a competência vem primeiro, porque a competência é que vai trazer essas coisas depois. Né? Outra pergunta que poderia ser feita aí, só como exemplo, como é que nós controlamos o gerenciamento de dados e informações da empresa? Então agora a norma criou uma seção só para isso, que antigamente tinha lá um requisito na versão 2005, né? Olha, tem que tomar cuidado para não perder dados de clientes, porque os dados são do cliente, os dados são confidenciais, esses dados têm que ser recuperados a qualquer momento. Né? Imagina se a gente for
num banco e o banco perde lá quanto é que é o nosso salário né, quanto é que nós recebemos de salário no começo do mês, e o saldo se muda por tudo, vira uma bagunça. Então, vira uma confusão danada. Então, é, tem uma série de coisas que, digamos assim, o laboratório tem que implementar naturalmente para ele impulsionar essa melhoria contínua que a norma quer. Quando nós elaboramos o nosso primeiro manual da qualidade no laboratório, a gente, quando eu saí do laboratório, a gente já estava na revisão 20. E se a gente pegasse o manual da qualidade, que hoje não é nem mais exigido na norma 17025, né? Se a gente pegasse o primeiro manual da qualidade e comparasse os dois, a gente dá risada. Ia dar risada. Porque o manual tinha que 8, 6 folhas. Quando eu saí de lá já tinha 40, quase 50, ou mais até. Porque vai percebendo que tem falha ali, vai percebendo que tem falha ali, e aí dá-lhe auditoria, dá-lhe revisão e não sei o que mais. E isso que é a melhoria, e que a norma quer, né? Tá certo? Outra coisa que a gente tem que se acostumar muito também nos laboratórios hoje, que essa visão é nova, né? Nova a partir de 2017, né? É esse pensamento baseado em riscos dentro do laboratório, né? Essa questão de gestão de riscos e assim por diante, que ainda vamos abordar, nós temos um treinamento para isso, ainda vamos abordar um pouquinho aí nos próximos eventos, nas próximas palestras, profundamente isso aí. Então a questão é como nós implementamos isso, como é que nós evidenciamos que nós estamos atendendo o sistema de gestão da qualidade, ISO 1725, e como é que nós estamos melhorando os nossos processos. É muito bom, como auditor, e eu gosto de fazer muito esse comentário, principalmente quando eu vou nos laboratórios, e a gente percebe uma melhoria no laboratório. Eu fiz uma avaliação, uma auditoria interna, na verdade, para um laboratório no Espírito Santo, durante quase 5 vezes, assim, continuamente, né? Da primeira vez que eu tive lá para a última vez, eu fiz um seguinte comentário: vocês melhoraram muito em termos de documentos. Os procedimentos de vocês eram simples, era difícil alguém conseguir repetir como fazer uma calibração, um ensaio, com aqueles documentos, faltava muito de informação. E hoje vocês têm aqui procedimentos muito bons, bem detalhados, claros. Isso é a melhoria. Perceberam? Isso é interessante, é importante evidenciar isso para os avaliadores, para os auditores internos. E a norma ISO 17025, ela requer isso aí. Lá na análise crítica, tem uma seção de melhoria contínua, como tem na ISO 9001, né? Mas todo mundo passa por ela batido, assim, melhoria contínua. Não, nós temos que pensar como é que o nosso sistema pode evoluir com o tempo. Como é que ele pode melhorar com o tempo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Que a gente usou muito durante muito durante o nosso laboratório. Numa das apresentações que a gente já fez sobre a norma 17025, a gente diz assim: o laboratório tem que ter lucro, viver, sobreviver, mas tem que tomar cuidado com a qualidade dos resultados. Então a gente colocava no laboratório metas financeiras. Aí alguém podia questionar, como a gente já fez aquela apresentação, mas uma meta financeira não coloca em risco a questão da pressão comercial, da pressão financeira sobre os funcionários? Não é um perigo em parcialidade? É um perigo em parcialidade. Mas o que a gente fazia? A gente fazia o seguinte: olha, a meta financeira ela só vai ser dita que foi cumprida, pode ser até atingida financeiramente. Vamos supor que a gente quer, no mês de outubro, faturar 100 mil reais. A gente só vai dizer que ela foi cumprida se alguma melhoria no processo interno foi realizada. Então, além das metas financeiras, a gente criava metas chamadas físicas. Então, a gente criava 3 metas físicas. Melhorar o processo de tratamento de cliente, melhorar o processo de auditoria interna, melhorar o processo de tratamento de não conformidade. Então ficava um grupo de pessoas trabalhando nisso aí. Então, o nosso objetivo não era só atingir metas financeiras,
era importante porque o laboratório, como eu falei, precisa viver. Mas a gente não abandonava a evolução técnica do laboratório, percebeu? Então esse era o nosso álibi para dizer para o avaliador, para o auditor, ok, nós estamos preocupados com a parte financeira, isso pode até caracterizar um pouquinho a pressão comercial, mas a parte técnica está caminhando junto. A gente não está abandonando a parte técnica. A gente não faz nada mais rápido aqui para rodar a manivela e ganhar dinheiro. A gente está tentando otimizar, a gente está tentando aumentar a produtividade. Isso é uma coisa natural e toda empresa tem que fazer. Mas a gente não está abandonando a qualidade do trabalho. Agora, o que a gente vê por aí em alguns laboratórios é um pouco crítico. Eu que fiz muita calibração, muita medição, muito ensaio na vida, eu sei que determinadas calibrações, determinados ensaios levam no mínimo 1 hora, 2 horas. E chegam aqui no laboratório e dizem, em 5 minutos nós fizemos. Sem automação, sem nada. Como fez em 5 minutos? Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Então, aí a coisa não anda. A qualidade não está andando com produtividade. Né? Aí está andando só a roda manivela para... E me engano é que eu gosto, como se diz. Né? Bom, funcionar a melhoria contínua. Exemplo, ó. Mais um exemplo aí, documentação. Né? A melhor maneira de melhorar qualquer sistema de documentos é ser capaz de medir o seu estado atual. Então, fazer uma espécie de diagnóstico que naturalmente pode ser feito junto com as auditorias internas, com a análise crítica do sistema de gestão da qualidade, auditar o progresso por meio de avaliações. Né? Como é que está a nossa documentação hoje? Então, só um exemplo. Né? A gente pode fazer isso com todas as outras seções, outros itens que são importantes da norma. Né? Isso pode ser feito mensalmente, anualmente, sei lá, para garantir que o sistema funcione continuamente com relação a controle de documentos, qualidade de documentos e assim por diante. Então, a pergunta que a gente pode ser feito é, né, quantos documentos hoje estão atualizados, ou seja, descrevendo claramente como é que nós atendemos aos requisitos da norma? Quantos tem que melhorar? Quantos precisam de análise crítica? Quantos precisam de uma revisão para corrigir alguma coisa? Até laboratório que a gente chega por aí, pessoal, ainda trabalhando nessa parte de documentos, tem equação errada lá dentro do procedimento. Se tu pegar qualquer livro, tu vai ver que a equação está errada. Aí o cara demonstra falta de supervisão, de revisão de documento, desculpe, de análise crítica de documentos. Ah, vamos escrever por escrever. Não, não dá, não vai. Aí a gente já começa a ter uma imagem ruim daquele laboratório. E não é apenas um procedimento, é 2, 3 que lá com uma equação errada, que está faltando alguma coisa. Isso é falta clara de análise crítica, de uma revisão. Então, digamos hoje que o nosso laboratório atende em torno de 60%. 60% dos documentos estão ok, então significa que 40% precisa dessa análise crítica, essa revisão e assim por diante. Então, vamos colocar uma meta para trabalhar para melhorar isso aí. Né? Então, nós podemos então dizer que agora nós podemos melhorar o nosso sistema perguntando o que precisa acontecer para a gente chegar aos 100% de documentos que são adequados na nossa visão e assim por diante. Quem vai dizer isso? Auditores, ou um especialista que vocês contratarem, alguém da própria laboratório, assim por diante, com essa competência para fazer isso. Né? E assim que nós melhorarmos então, o desempenho desse processo, planejando, implementando, então nós já sabemos o que fazer, quais são as deficiências, o que foi melhorado, o que ainda precisa melhorar, implementar novas ações e assim por diante. Dá trabalho? Dá. Mas faz parte daquilo que a norma requer, que é a análise crítica do sistema de gestão, e então, na parte de própria auditoria, melhoria contínua e assim por diante. Né? Então, a pergunta que vem agora aí, pessoal, é como é que manteríamos esses sistemas, né, todos integrados? A resposta parece simples. Em primeiro lugar, garantimos que os nossos objetivos de qualidade e o âmbito das atividades forem bem definidos. Aquilo que eu falei, ó, ISO 9000 é uma coisa, ISO 17025 é outra coisa, dá para integrar, dá, mas tem os pontos de diferença. Alguém tem que chegar e dizer, não, ó, a auditoria aqui pode ser até usado o mesmo procedimento. O procedimento pode ser o mesmo. Mas, na hora de selecionar auditores, gestão é uma coisa, técnica é outra. Certo? Ah, nós temos que ter um especialista aqui em metrologia para fazer esse negócio, senão não vai. É um outro sistema que envolve muito mais conhecimento de metrologia. Então, é simples? Dá para fazer? Dá. Mas os objetivos são um pouquinho diferentes. Uma hora que existe uma clareza disso, a coisa anda. Né? Então, o envolvimento da alta administração, da alta gestão é muito importante. Então, assim, pessoal, qual é a recomendação?
Nós já participamos de muitas situações e uma delas foi mais ou menos assim. A gente chegou no laboratório e perguntou quem vai ser hoje, na época, né? Isso pode acontecer hoje, é uma decisão do laboratório ter ou não um gerente da qualidade. Na época a gente perguntou quem vai ser o gerente da qualidade do laboratório. Na época a norma era de 2005, ela requeria, né? Ah, vai ser o fulano. Tá, qual é o conhecimento do fulano do laboratório? Qual é a vivência dentro do laboratório? Nenhuma. Ele é o nosso gestor ISO 9001. A gente disse o quê? Não recomendamos. Não recomendamos. O ideal é que aquele gerente de laboratório que a norma requer lá tenha uma participação ativa, conheça onde a coisa aperta dentro do laboratório, quais são os calos, onde é que dói, quais são as dores, quais são as dificuldades, o que é metrologia, tem uma visão clara disso. E os 9001 é uma coisa, aquilo que está lá em cima, objetivos claros. Então, colocar uma alta direção, um gerente de laboratório que seja único, pode, mas laboratório tem alguns pontos específicos que é importante esse envolvimento de uma pessoa que conheça o laboratório, conheça o que acontece lá dentro. Em segundo lugar, temos certeza de que as responsabilidades do pessoal, que as autoridades do pessoal estão bem atribuídas. Isso serve para qualquer sistema, né? Ao pessoal responsável pelas diferentes atividades do laboratório. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um laboratório na área de alimentos em São Paulo, e o dono do laboratório, inclusive, já vendeu o laboratório, isso na época lá de 2000, mais ou menos, 2000, até 2010, mais ou menos, a gente trabalhou com eles, depois de 2010 esse laboratório foi vendido. Então a gente deu muito treinamento, muita consultoria para eles, e o laboratório era grande, e tinha muita... Teve uma época lá que o Mário, o dono do laboratório, contratou mais de 20 e poucas pessoas, e aí ele me ligou: Gilberto, pô, preciso de uma ajuda tua aqui, porque o negócio está meio conturbado, temos muita gente nova que eu estou botando a trabalhar. Eu disse: Mário, tu tem que botar esse pessoal a entender o que é a norma 17025. Primeiro ponto importante, eles entenderem quais são as atividades do laboratório, o que a norma requer, qual é a responsabilidade de cada um. Isso está na norma, inclusive. Daqui a pouco você vai ter uma não conformidade, né? Então, depois que foi feito o treinamento, São Gilberto, realmente melhorou muito, porque o pessoal estava meio perdido e a gente não tinha condições de atender aqui todas as demandas de perguntas, eram muito grandes, né? Então é muito importante o pessoal entrar, não ser jogado lá. Né? Ó, não, vamos passar por um treinamento mínimo, pequeno, básico, do que é o sistema de gestão ISO 17025 e onde que você se enquadra, onde é que o Gilberto se enquadra com responsabilidades e atividades que ele vai executar lá dentro do laboratório. Né? E esse pessoal seriam responsáveis também por ajudar a monitorar e avaliar se os objetivos que o laboratório, as metas que o laboratório colocou para atender, que deveriam ser mensuráveis, estão sendo atendidas. Como a gente deu um exemplo ali, né? A gente precisa melhorar o nosso sistema de documentação em 60%. Isso é uma meta mensurável. 40% ali no caso, né? Então, considere, por exemplo, o número de ensaios realizados em um mês, a redução do número de eventos de não conformidade, reclamações no mês, etc. São tudo metas mensuráveis, certo? A melhor meta é aquela que a gente consegue avaliar, medir de alguma forma, né? Tá bom? Para ver se a gente está chegando lá ou não. Bom, a gerência do laboratório vai avaliar as tendências, né? Está melhorando, está piorando, com esse monitoramento e fornecer um feedback, um retorno para a alta gerência do laboratório e ao pessoal, sei lá, no final de cada mês, no final de cada semestre, e assim por diante, né? Nas reuniões, principalmente de análise crítica. Né? Dessa forma, nós vamos garantir que o sistema seja mantido pelos donos do processo. O Gilberto é dono do processo, o Paulo é dono de outro processo, pode ser o processo de auditoria, eu sou dono do processo de incerteza de medição, sei lá, como a gente falou, que a norma hoje ela tem a visão de enxergar que dentro do laboratório acontecem muitos processos. Né? Então, cada um tem a sua responsabilidade muito bem clara e não chega lá, cai alguma coisa no colo do indivíduo que ele nem sabe o que fazer. Ele está meio que perdido lá dentro e assim por diante. Então, de novo, passa o quê? Treinamento, competência, preparar as pessoas para poder aplicarem bem os seus conhecimentos dentro da norma. Né? Então, o sucesso da norma
vai acontecer como? Sucesso em termos de implementação e manutenção dela, né, pessoal? Tá certo? Para chegar naquela melhoria contínua. Quando o pessoal pergunta o que nós podemos fazer para melhorar e manter e conseguir um sucesso na implementação? Simples. Não tem muita coisa o que fazer. Né? Primeiro é conhecer muito bem os requisitos da norma. Conhecer requisitos da norma. Não é fazer um cursinho que o cara leu a norma. Né? Muita gente procura o CCT em termos de treinamento. Poxa, o curso de vocês, a gente recebe aqui mensagem quase todo mundo, todo dia o pessoal que faz o nosso treinamento. Não é o melhor do mundo o nosso treinamento. Nós não somos perfeitos. Mas o pessoal diz, agora eu consegui entender o que é um sistema de gestão. Né? Eu consigo entender os requisitos, para que ele foi criado, para que ele serve e assim por diante. Não é leitura de norma. A pessoa tem que... Pode até não entender profundamente aquele, mas se ela entender o objetivo, para que serve aquele requisito, vai ser muito mais fácil de fazer um diagnóstico. Então, primeiro conhecer os requisitos, aí faz o diagnóstico. Ou seja, quais são as nossas deficiências hoje, as nossas lacunas. O que nós atendemos e o que nós não atendemos. O que nós estamos atendendo, mas não estamos atendendo bem. E aí faz o quê? Nomeia, como a gente falou, um pessoal correto nas posições corretas. Nomear o pessoal correto na posição correta. Se o Gilberto tem habilidade para matemática, quem sabe ele pode ser o cara da incerteza e medição. Mas o Gilberto não gosta de matemática, nem fala isso para ele. Não é o cara para incerteza e medição. Talvez seja o cara para fazer, sei lá, gestão de documentos. Talvez seja o cara para fazer auditoria, né? Ah, mas se o Gilberto não gosta de fazer auditoria, como é que eu vou colocar ele lá na posição de auditor? Já não vai dar certo. E perceber também, pessoal, essas lacunas em termos de qualificação de pessoal. Fazer uma análise crítica e fazer um bom programa de treinamento para ver. Para o Gilberto, tá, ok, o Gilberto gosta de matemática, isso é um ponto importante, é um ponto inicial. Né? Ok, mas qual é o entendimento dele sobre incerteza de medição? Ah, muito pouco, então vamos capacitar. Vamos correr atrás. Ah, mas ele já fez um curso. Não, quem sabe é uma consultoria. Quem sabe ele vai fazer um estágio numa empresa X, vai fazer um estágio no CCT, vai fazer um estágio no IPT em São Paulo, vai fazer um estágio lá no UCAS da Inglaterra, no NIST nos Estados Unidos, sei lá. Mas vamos pensar nisso, é tal da competência que a gente falou. Né? E manter os objetivos. Ó. A norma e vocês, o laboratório, tem vários objetivos, com certeza. Né? Então, garantir que todos esses objetivos, metas, sejam mensuráveis, porque daí a gente consegue avaliar se a gente está indo bem ou não, conhecidos pelos proprietários do próprio processo. Quando a gente coloca o proprietário do processo, o Gilberto, como eu falei, né, é o proprietário, o dono, digamos assim, entre aspas, a pessoa autorizada a conhecer ou cuidar do processo de avaliação de certeza de medição. Então, a implementação da ISO 17025, ela exige um esforço, exige dinheiro, recurso, não é barato, não é barato. Manter um sistema desse não é barato, ok? Mas eu diria, nós temos até no nosso livro lá, sobre a ISO 17025, um capítulo sobre isso. Né? Os laboratórios sobreviverão sem a norma ISO 17025? Essa é a pergunta. Será que vão sobreviver? Num futuro para frente, eu acredito que não. Hoje ainda conseguem. Ontem eu recebi uma ligação aqui de uma pessoa, de um laboratório, na verdade, que nós vamos fazer uma avaliação pela CGEC na semana que vem, e eu perguntar como é que está a quantidade de serviços prestados, etc., acreditados. Olha, Gilberto, 80% do nosso serviço ainda não acreditado. Porque o nosso cliente, foco é ISO 9001, e esses clientes não requerem laboratórios acreditados para fazer uma série de serviços. Então tem ainda uma área aí, digamos, né, por exigência do sistema de gestão da qualidade daquele laboratório, que ainda não é necessário buscar serviços de calibração, medição, ensaio em laboratórios acreditados. Mas lá no futuro, eu entendo assim, eu acho que vai acontecer, vai se colocar em algum momento um requisito na ISO 9001 que vai dizer assim, ó, né, que hoje o requisito na ISO 9001 é o seguinte, calibração deve ser realizada em laboratórios que conseguem evidenciar a rastreabilidade metrológica, ou seja, basta ter o padrão calibrado em um laboratório acreditado, por exemplo. Talvez no futuro esse requisito vai mudar. Mudar para quê? Fornecedores de calibração devem ser laboratórios acreditados.
a um órgão acreditador reconhecido internacionalmente, que faça parte do sistema de reconhecimento internacional de organismos acreditados, por exemplo, pela ILAC, né? Pela International Laboratory Accreditation. O que acontece? Pronto. Aquele laboratório hoje já não vai funcionar mais, vai ter que implantar no ISO 9001, 17025, vai ter que acreditar para todos os serviços que ele presta atualmente. Então isso no futuro vai chegar. Quando? Não sei. Devagarinho está indo. Tem normas hoje que já colocam no seu texto que esse equipamento, ou equipamento utilizado nas medições, nos ensaios, devem ser equipamentos calibrados por laboratórios acreditados. É raro, eu já vi isso numa norma que falava sobre medição de ruído, eu não lembro agora o título da norma, mas estava lá no texto. E isso vai pegar. Quanto tempo vai levar? Não sei. Naturalmente, né? Tudo é o tempo, né? Vai se dar um bom tempo, digamos assim, para o laboratório se prepararem, etc, etc, etc. Bom, e monitorar, né, pessoal? Sejam claros esses objetivos, os riscos, todos os participantes do laboratório ter a visão de que é importante esse sistema para a sobrevivência do laboratório e assim por diante. Então, se o acima que a gente falou, né, for realizado, a chance do laboratório ter sucesso é muito maior na implantação da norma e na manutenção da norma. Então é importante ter essa visão clara. O que é a norma, para que ela foi criada, mas essa visão, por que existem os requisitos, qual o objetivo deles, etc., como atender os requisitos, deve ser de todos aqueles que executam atividades. Claro que o Gilberto, que executa uma atividade de avaliação de incerteza de medição, ele não precisa ter no detalhe por que tem lá o objetivo de controlar documentos, ou por que a auditoria é tão importante, né? Mas naquela parte da por que a avaliação de incerteza é importante, e o que isso mexe com a qualidade do resultado, o quanto isso influencia se o nosso laboratório pode atender um cliente ou não. Então a norma 17025 realmente, pessoal, é o caminho para os laboratórios, né? Como já vem sendo, né? Mas ela não foi criada para acreditar laboratórios, como a gente comentou no começo. Né? Ela foi criada para melhorar, para implantar um sistema de gestão da qualidade no laboratório. E aí os órgãos acreditadores se aproveitaram disso aí, né? Pessoal, muito obrigado então pela atenção de vocês mais uma vez. E até então uma outra apresentação, né? Obrigado por enquanto. Então, pessoal, está aberto agora as perguntas, tá?